Eu quero mostrar um truque pra vocês. Primeiro vocês vão deixar o coração, comentar aqui no comentário aqui, ó. Uau, skip. Desse jeito, ó. Não, calma aí. Agora vocês vão comentar isso aqui. Agora vocês vão deixar o coração, eu já deixei. Vim aqui mandar pela segunda pessoa. Daí olha o que vai acontecer. Olha. Olha, muitas vezes, ó, tu pode, quando tu clica na tela já acontece, ó. Que legal, né, pessoal?